Não precisa abrir a sua Bíblia, mas em João 19, do versículo 10 a 11. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Esse é um texto muito interessante. Pouco antes de Jesus ser crucificado, no momento do julgamento, Pilatos questiona Jesus. Jesus fica em silêncio e Pilatos pergunta para ele: você não está entendendo? Você não sabe que eu tenho poder, que eu tenho autoridade para mandar te crucificar ou te soltar? E Jesus diz: sim, você tem poder, mas não teria poder se esse poder não tivesse sido dado pelo Pai. E é muito interessante que o versículo continua e diz: mas aquele que me entregou tem muito mais pecados, é pecador. Ele vai julgar, e conforme nós julgamos, seremos julgados. Mas Jesus diz: mas é muito mais pecador. Tem pecado quem me entregou. Tem um outro versículo muito interessante, que está no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 21. E Daniel escreve: e ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Nesse texto, Daniel também está mostrando este poder, essa autoridade, essa soberania que o nosso Senhor tem, que Ele tem nos céus e tem na terra. Ele não é Senhor dos senhores e Rei dos reis nos céus. Ele é Rei dos reis nos céus e na terra. E é Ele que levanta os líderes e é Ele que abate os líderes. É Ele que levanta um rei e é Ele que tira o rei. E Ele dá sabedoria ao sábio, e Ele dá conhecimento ao entendido. É Ele que estabelece as estações. Diga: Deus. Diga mais forte: Deus está no controle de todas as coisas. Diga: Ele é Deus, é Senhor dos senhores, é Rei dos reis. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Estamos falando de uma pessoa que é simples, que é humilde, que é mansa, que se submete e, acima de tudo, reconhece o Senhor como o Rei dos reis, como Senhor dos senhores e Rei dos reis. Pilatos se achava com a autoridade, se achava em suas mãos, em uma das mãos a morte e a vida, para julgar, para condenar ou para livrá-lo da morte. Mas Jesus disse: você tem sim, você tem poder, você tem autoridade, você vai decidir, mas este poder e essa autoridade você não teria se não viesse dos céus. Agora nós precisamos entender que Pilatos, ele não é judeu, ele não faz parte do povo de Deus, ele não é um homem temente a Deus, ele é um governante, ele é uma autoridade que faz parte do Império Romano. Ele é um idólatra. Nós vamos ver os herodianos perseguindo não só Jesus, mas perseguindo os seus discípulos, os apóstolos, os cristãos, cometendo assassinatos e coisas terríveis. Mas Jesus diz que essa autoridade que ele tem foi dado pelo Pai. Nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Nós precisamos entender que Ele muda os tempos e as estações. Todo o capítulo 4 de Daniel
está relatando a mesma história. Começa esse capítulo, e todo esse capítulo é o testemunho de Nabucodonosor. É Nabucodonosor, o grande rei, o grande edificador da Babilônia, dando o seu testemunho. Diga, é um testemunho. O capítulo 4 de Daniel é o testemunho de Nabucodonosor. E quando você começa o texto do capítulo 4, versículo 1, 2 e 3, Nabucodonosor, ele está trazendo uma saudação, ele está se apresentando, ele está dizendo: eu sou o rei Nabucodonosor da Babilônia. E ele faz uma saudação como um cristão, e ele escreve esse testemunho como uma carta de um apóstolo. Tamanha a seriedade, tamanho o respeito, o temor, e tamanho a edificação desse texto. O capítulo 4 de Daniel é o testemunho de Nabucodonosor, porque Deus falou com ele, e a palavra de Deus se cumpriu, e ele relata esse testemunho a todos os homens, e a todos os líderes e reis da terra. E ele começa se apresentando e fazendo uma saudação, que é digna de um verdadeiro cristão, e palavras que edificam de um apóstolo. E ele se apresenta, ele faz a sua saudação, e ele começa a contar a sua história, o seu testemunho, e a sua experiência com Deus, e como ele conheceu Deus. E começa dizendo: Nabucodonosor, eu, Nabucodonosor, na minha casa, na casa real, eu dormindo tive um sonho. E ele conta o seu sonho nos primeiros textos, nos primeiros versículos. E ele diz que ele sonhou com uma árvore que cresceu muito. E essa árvore chegou ao topo dos céus, cresceu muito. E todas as pessoas de longe viam essa grande árvore. E essa árvore era muito boa, porque ela dava muitos frutos, ela alimentava muitos animais, muitos pássaros. Muitos pássaros vinham de longe e pousavam nessa grande árvore, comiam do seu fruto. Muitos animais entravam debaixo dessa árvore para se protegerem. Diga, Nabucodonosor sonhou, e sonhou com uma grande árvore. Essa grande árvore tocava nos céus, chegou no lugar mais alto, e era visto por todos. Qualquer pessoa que estivesse sobre a terra conseguia ver esta grande árvore, que o seu topo tocava nos céus, e que todos podiam vê-la, e ver que os seus ramos e os seus galhos eram bons, eram bonitos. Era uma árvore grande que tocava nos céus. Era uma árvore grande, bonita, frondosa. As folhas verdes, muitas flores, muitos frutos, muitos animais comiam, pousavam e se abrigavam debaixo dela. Mas ele vê um anjo, um mensageiro, e diz que a árvore tem que ser cortada. E tem que ser cortada bem rente à terra, mas não se pode tirar a sua raiz. Deveria se cortar essa árvore e prender a sua raiz com ferrolhos, prender essa raiz bem presa à terra. E você pode depois ler com mais detalhes essa história, esse sonho, esse testemunho. Mas ele despertou do seu sono, ou melhor, do seu pesadelo, e chamou todos os sábios do reino, e ninguém conseguia revelar o que era aquela árvore, porque aquela árvore tocava aos céus, porque aquela árvore era tão grande, e todos olhavam e conseguiam ver aquela árvore, porque aquela árvore era tão boa, tão frutífera, e abençoava tantos animais, e protegia tantos animais. Ninguém conseguia dar resposta: o que é essa árvore? O que está acontecendo? E ninguém conseguia dar explicação sobre o sonho, ou melhor, sobre o pesadelo, porque isso incomodou demais
o coração de Nabucodonosor. Mas nós sabemos que Daniel, que vivia na Babilônia, que era um grande governador na Babilônia, que tinha a sabedoria de 10 homens e o dom de interpretar sonhos, ele revela o sonho. E é muito interessante que quando Daniel é chamado, Nabucodonosor conta o sonho para ele. E os textos históricos dizem que Daniel, quando ouviu a história, Daniel ficou 1 hora parado, estagnado. Primeiro, por causa da grande revelação. Segundo, como é que Daniel ia trazer a verdade sobre aquele sonho e dizer que aquela grande árvore era Nabucodonosor, e que aquela árvore, da mesma forma que foi cortada, o seu reino seria cortado, e ele ficaria 7 tempos, 7 anos, como um louco, vivendo como um animal no campo e comendo com os bois. Quando Nabucodonosor conta o seu pesadelo a Daniel, Daniel fica parado, Daniel fica estagnado, Daniel é tomado pela unção, pela revelação e pelo temor. Como é que eu vou falar isso para o grande rei? Como é que eu vou falar para Nabucodonosor que ele vai perder o seu trono, que ele vai ficar como um animal, vivendo entre os animais, e será como um louco durante 7 anos? Mas que da mesma forma que aqueles ferrolhos prendiam as raízes no chão, ele não perderia o seu trono, e depois de 7 anos ele voltaria a reinar. Daniel fica 1 hora estagnado, e em seguida ele conta a revelação. Olha, essa grande árvore é o Nabucodonosor, é o rei. O seu poder e a sua autoridade é tão grande que chega aos céus. Ela é tão grande, o seu poder e a sua autoridade é tão grande que chega aos céus e que toca toda a terra. Todas as pessoas são tocadas pelo seu poder e a sua autoridade. Todos podem vê-la. Muitos se abrigam nela, se protegem no seu poder e a sua autoridade. Muitos são abençoados com o seu reino. Muitos comem, possuem alimento por causa do seu reino. O seu reino é grande. O seu reino abençoa muitas pessoas, muitos povos. Mas quando você viu aquele mensageiro, aquele anjo descendo e trazendo o decreto, ele não era a mensagem, e ele era um mensageiro, trazendo um decreto de Deus, dizendo que o seu reino será tirado, e que você vai viver 7 anos como um louco. Começa o texto com ele se apresentando, com ele fazendo uma saudação a todos os homens, todos os líderes e reis. Ele quer contar o seu testemunho a todos os povos. E aí ele começa a narrar que está no palácio, que ele vai dormir, tem um pesadelo, ninguém consegue interpretar. Daniel traz a revelação, e passa-se. Depois que ele recebe a revelação daquele pesadelo, passa-se 1 ano. Passou-se 1 ano. Sabe, muitas vezes nós recebemos palavras proféticas e nós esquecemos das palavras. Deus libera promessas, Deus libera palavras proféticas e nós esquecemos. E assim conta Nabucodonosor: eu tive esse pesadelo, fiquei incomodado, ninguém conseguia trazer uma revelação, Daniel contou, e eu consegui, e eu continuei seguindo a minha vida, Mas quando Daniel ele dá a revelação, ele diz: busque ao Senhor e se arrependa de todo mal, para que porventura isso não aconteça com você. Muitas vezes recebemos promessas e esquecemos, mas muitas vezes também recebemos sentenças de Deus
e não nos atentamos, não nos corrigimos. O rei Nabucodonosor teve 1 ano para se acertar, 1 ano para se corrigir. E Daniel diz: busca o Senhor, se arrependa de todo o seu mal, para que porventura isso não venha acontecer contigo. Porque quando Deus libera um decreto, e mesmo que seja um decreto de loucura e de morte, se nós buscarmos o Senhor com todo o nosso coração, nos arrependermos do nosso mal, o Senhor volta atrás. Mas Nabucodonosor continuou a sua vida. Acredito eu que poucas horas depois já se esqueceu, continuou governando, a correria do dia a dia, um grande homem, muitos afazeres. Mas passado 1 ano, Deus deu tempo. E estava ele andando no palácio real, e ele começa a admirar a sua grande obra. Ele começa a admirar o seu palácio. Olha o que a minha força fez, olha o que a minha força construiu, olha o que a minha sabedoria fez, olha como eu sou grande, olha como eu sou próspero, olha como eu conquistei, olha como eu edifiquei. E a palavra diz que antes das palavras saírem da sua boca, os céus se abrem, e o decreto desce e se concretiza sobre a vida dele. Na mesma hora, ele fica louco, vai viver como um animal, vai pastar junto com os bois, o seu corpo vai receber o orvalho, seu pelo vai crescer. Seu pelo cresceu como penas, as suas unhas como garras das aves. E ele ficou 7 anos vivendo como um animal. Durante os 7 anos, como a revelação tinha sido entregue, a raiz não foi arrancada. A árvore foi cortada, mas a raiz continuou presa. E havia ferrolhos prendendo ela, para que ninguém tirasse o trono dele. Mesmo como um louco e vivendo como um animal, ele ainda era o rei. É óbvio que nessa situação, outra pessoa reinou no seu lugar. A história não dá detalhes sobre isso, mas eu fico imaginando, na sua opinião, quem governaria no lugar de Nabucodonosor nesses 7 anos? Nesses 7 anos em que ele viveu como um louco, qual seria a pessoa que teria o Espírito do Senhor sobre ele, para governar tamanho reino? Acredito eu, como eu estou dizendo, não tem base histórica, não há resposta histórica, mas acredito eu, que nesses 7 anos, quem reinou sobre a Babilônia, foi Daniel. Como José um dia tinha governado no Egito, fora Faraó, José era a maior autoridade. Fora Nabucodonosor, acredito eu, que Daniel, ou os 3 maiores governadores, governaram juntos esse período. E isso porque Deus, Ele levanta os líderes e Ele abate os líderes. E toda essa história vai terminar com um período de 7 anos. Quando se cumpre os 7 anos, Nabucodonosor, ele continua o testemunho, ele diz que os seus olhos olharam para os céus, olharam para o Deus Criador, que criou os céus e a terra, olharam para os céus e para os céus de Deus, aonde habita o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus, o nosso Pai. Ele olhou para os céus, ele olhou para a terra, e ele se questiona, e ele até mesmo define quem é o homem. Quem é o homem diante de Deus? Que força tem um homem para impedir o agir da mão de Deus? O homem não é nada. É Deus que levanta o homem, é Deus que honra o homem, é Deus que dá poder e autoridade ao homem. É Deus que levanta, é Deus que abate, é Deus que dá, é Deus que tira. E o texto termina dizendo que ele olhou para os céus,
E ele começa a louvar, e a bendizer, e a glorificar o Senhor. Essa história de se tornar como um animal, um louco, começa de fato, quando ele começa a olhar e dizer: a força do meu braço, a minha força, a minha sabedoria, o meu poder e a minha autoridade construiu isso. E isso dá início a um período, uma estação de 7 anos de loucura e vivendo como animal. Mas passado o tempo e a estação de 7 anos, ele agora olha para os céus, ele olha para tudo, ele louva, bendiz e glorifica o nome do Senhor, o nome do Deus que habita nos céus. Sabe, muitas vezes você pode estar dizendo: mas pastor, eu não sou um líder, eu não sou um prefeito, eu não sou um governador, eu não sou um presidente. Mas com certeza você é líder. Com certeza você é líder de você mesmo. Com certeza Deus te deu um nível de poder e de autoridade. E o que você tem feito com esse poder e essa autoridade? Pode ser que você diga: eu não tinha o dinheiro que o rei Nabucodonosor tinha, os seus tesouros, mas no final do mês você recebe um salário. Pode ser que o seu poder e a sua autoridade não se compare com a de Nabucodonosor. Pode ser que os seus recursos e a sua construção não se compare com a do rei Nabucodonosor. Mas você tem poder e autoridade, você tem recursos, o seu filho depende de você, você abençoa pessoas. Você pode não ser a maior árvore que chega aos céus, mas você é uma boa árvore. Você é uma árvore boa, você é uma árvore bonita, você é uma árvore frutífera, você abençoa as pessoas. Mas a grande questão é se nós somos simples, se nós somos pobres de espírito, ou se nós somos soberbos. Você consegue entender que tudo que você tem, que tudo que você é, que todo esse poder e autoridade que você tem para decidir, e toda essa forma que você abençoa as pessoas que estão em volta de você, vem do alto? Ele termina o texto: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Sabe, algumas árvores são grandes como Nabucodonosor, outras são menores, mas não importa o tamanho da sua árvore, não importa quantas pessoas se alimentam da sua árvore, quantas pessoas estão debaixo das suas asas. O que importa é se você é um bem-aventurado, um pobre de espírito, ou se você é um soberbo e está sendo humilhado. É isso que importa. Ser pobre de espírito é reconhecer que o nosso Deus, Ele é Rei, que Ele é Rei nos céus, Ele é Rei na terra, que Ele muda as estações, que Ele levanta, que Ele abate, que Ele humilha e que Ele exalta. E que nós precisamos ser um bem-aventurado, pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. Precisamos nos submetermos e reconhecermos que tudo que nós temos, que tudo que nós somos, e que esta boa árvore que nós somos, que é bonita, que é frutífera, e que tem abençoado as pessoas, e que tem protegido muitas pessoas, é porque o Senhor te deu. Não separe mais o reino dos céus do reino da terra. Não separe mais o poder e o agir de Deus dentro da igreja e fora da igreja. Nabucodonosor nunca foi na igreja. Ele nunca tinha adorado a Deus. Tem pessoas que o Senhor humilha, o Senhor tira o conhecimento, o Senhor tira a sabedoria, começa a agir como um louco,
perde tudo, perde a saúde, perde a família, perde tudo e vive como um animal, sem consciência nenhuma, porque o Senhor humilha. Mas hoje, para você que é pobre de espírito, o Senhor te dá o reino dos céus. Ele muda uma estação na sua vida, e Ele vai te abençoar com uma bênção tal. E isso porque você louva, exalta e glorifica o seu nome.